E eu leio para você Eclesiastes capítulo 11, do verso 9 em diante. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E aí, Braulhão? O que você achou dessa nossa viagem a Veneza? É maravilhosa a cidade, né, Caião? É. E a moça aí? Verônica Franco. Verônica Franco. Foi salva pela praga. Salva pela praga. É, se não fosse a praga dela era a beleza, a luxúria, a poesia, a arte, o encanto narcisístico dela por ela própria, os louvores que recebia, o fato de ser a mulher mais cobiçada da sua geração, o que muita gente sonha em ser, né? A maioria das pessoas sonharia em ser desejado, desejada, almejado, cantado. Todo mundo quer, né? Todo mundo gosta disso, pensando que é o caminho da glória e é o caminho para a porta da morte, para a desgraça. Aí essa mulher veio a ser salva pela desgraça, pela praga, depois pela Inquisição, o que veio de certa forma a salvar um monte de almas de homens que com ela tinham dormido e que quando a viram ser exposta como bruxa acima de qualquer outra referência de malignidade, eles não aguentaram. O rapaz que a amava fez de tudo para salvá-la, mas ele mesmo não botava nunca a cara para fora até o fim. Até que chegou uma hora que ele resolveu botar. Aí quando ele botou sozinho, e disseram, então você vai para a fogueira com ela. Ele era casado, rico, tinha família. É um caso de adultério. Aí levanta-se um senador ali e diz, eu também. Aí levanta-se outro, eu também. Outro, aí vão levantando. E as mulheres só, por causa dos seus maridos, né? É, Maridos importantes. claro. E a cidade em perplexidade. Aí chegam lá e apontam na cara do bispo da Catedral de São Marcos e disse, o senhor também, senhor Não reverendo. vai levantar, não? Levanta aí. Parece o final do Poetas Mortos lá, o Captain My Captain, né? É. Aí levanta todo mundo, meu amigo.
foi um escândalo na cidade, mas foi como ela foi salva, porque já tinha deixado a sua vida de adúltera profissional, de cortesã para trás, em razão da calamidade da praga, senão, como eu disse ali, falando na praça, ela teria morrido uma velha, amarga, infeliz, desgraçada, condenada com apenas histórias e histórias de sedução e de lascívia e de luxúria para contar, mas com a alma já sentada no pelourinho do Tártaros. Sentada onde, Caio? No pelourinho do Tártaros. Com certeza. No pelourinho do Tártaros. No lado maligno do Hades. No panteão da derrota. Da derrota. Mas e aí? Tem alguém falando alguma coisa? Tem esse caso, né? Prostitux. Vamos nessa? Vamos lá, rapaz. Ô, Caio, de 6 em 6 meses eu tenho uma relação extraconjugal com uma prostituta para conter os meus hormônios e não fazer besteira maior. O que você acha disso? Eu acho que isso é um panaca. O cara tá aí, não. Acho que é um panacão para conter os hormônios. Aí qual era a besteira maior que ele acha que iria fazer? É aquela história, né, de pegar um pessoalzinho fixo, né? Fixo. Pessoal fixo é complicado. Ué, né? ele é casado? Não... Devia dizer, né? Não abriu. Deve falar, porque se ele manter dizer. os hormônios é porque ele tá casado e hormonizado. É, hormonizado. Ele tá igual Ele não tá casado. Né? Um touro cevado com hormônios de testosterona. Vamos ver se ele se manifesta. Agora, a mulher dele, coitada. Coitada da mulher desse cara. Coitada dela. Imagina só, se ela que estivesse aí me escrevendo, ô Caio, de 6 em 6 meses eu pego um garotão assim para me dar uma boa aliviada. Isso. Sabe? Para me enfiar uma manjuba, um pênis de jumento assim para eu dar uma aliviada. Isso. E não ter um caso com o meu chefe no trabalho que é para não estragar meu casamento. Só queria que ele invertesse a perspectiva. Aí pronto. E ele me dissesse se é gostoso. Exatamente. É fácil a gente saber, né? No dos outros, meu irmão. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Passarinho que come pedra sabe o que tem, cara. É, né? Sabe o que tem, né? Sabe por onde sai. Sabe por onde sai. Na hora de entrar é sai rasgando, né? Na hora de sair. Agora é só ele inverter. Inverter. Se ele quiser saber o significado disso, além do significado espiritual, do significado psicológico de deterioração do caráter, de tudo isso, ele inverta, para ele sentir o significado emocional e afetivo. A mulher dele, aqui dizendo, ô Caio, de 6 em 6 meses, eu vou aí num desses clubes noturnos que tem uns garotões sarados, e que tem um pinto assim desses artificialmente alongados e que tomam todas as bombas para ficar com a impressão de, como diz o profeta Ezequiel descrevendo os pênis dos egípcios em relação às mulheres de Israel, dizendo que as mulheres casadas de Israel eram piores do que as prostitutas porque essas faziam pela paga. Mas as mulheres de Israel eram pelo prazer de darem para os egípcios, que tinham pênis grandes como de cavalos. Está escrito lá no profeta Ezequiel, para quem fica achando que o meu linguajar é muito pesado. Pesado é o da Bíblia. Está escrito lá. Está escrito lá. Então, é só ele inverter a situação e ver como é que ele se sentiria. Agora, parece que é um direito dele dizer que esse é um álibi para aliviar, mas ele não aceitaria que a mulher dele recorresse a tal álibi em relação a aliviar-se do desejo de ser amante contínua de um patrão sedutor. Ele iria enlouquecer. Agora, essa é a doença masculina. A gente sempre acha que a gente tem uma prerrogativa diferente da mulher. Que ela tem que aguentar a onda e a gente pode dar uma aliviada. É homem, muita né? Canalice, rapaz. É porque o homem pode, cara. Mas pode diante de quem?
Não, diante do cultura é Senhor essa. que julga vivos e mortos, É. diante daquele que disse que o desejar uma outra mulher, cobiçar com olhar impuro já adulterou com ela, é a mesma coisa, meu amigo. E ninguém nessa matéria defraude ao seu irmão, como diz Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, porque o Senhor Deus é o vingador. É o vingador. O pessoal fica só pensando na graça de Deus e querendo usar a graxa da graça para servir de KY. Mas vão levar um tarugo desproporcional do vingador. E quem dera levem, podem ser salvos pela praga, né? Como Paulo diz lá em 1 aos Coríntios, se referindo àquele indivíduo que possuía a madrasta, a mulher do pai, enganando o paizinho dele e comendo a menina mais nova, com a qual o pai tinha se casado, que estava transando com ele, e a igreja toda sabendo, uma tristeza para todo mundo, e Paulo diz um dos negócios mais violentos do Novo Testamento, quando ele diz, olha, reunamo-nos vós, ele estava viajando, estava longe, Paulo, vós e o meu espírito, numa comunhão espiritual, e entreguemos esse cara a Satanás, Poxa. para a destruição da carne, Nossa. para ver se o espírito dele é salvo no dia do Senhor Jesus. O pessoal fica brincando de se prostituir pensando que é um alíviozinho para não fazer coisa pior. É só botar a mulher no lugar e é só ver o que a Bíblia diz sobre as consequências de se unir a uma prostituta e se tornar um com ela. Paulo também escrevendo aos Coríntios, diz que nós somos santuário do Espírito Santo e diz que entre tantas coisas que a gente não deve trazer como profanação para esse santuário, que é o nosso ser, incluindo o nosso corpo, a gente não se deve unir a uma prostituta, porque aquele que se une a uma prostituta se torna um espírito com ela. Lá no meu site há um texto chamado Relações Contaminadas. Só digitar lá? É só escrever contaminado que acha. E tem muitos outros, mas esse aí é um texto onde eu falo sobre as trocas espirituais desse tipo de vínculo. O cara pensa que botou uma camisinha e está protegido da troca espiritual. Não pegando uma doença venérea, nem AIDS, que ele saiu na boa. Ninguém se relaciona sexualmente, ninguém enfia o cabo USB, meu irmão, e não recebe conexão. Ninguém conecta um USB sem o seu devido download. Não, faz download. Tem o download. Faz download e faz upload. Faz os downloads direto. E vai carregadão de tudo que é vírus espiritual, psicológico, ele não tem nem ideia. Então o pessoal fica só pensando que é uma proibição de Deus, assim, de um rigor ascético divino, uma implicância de Deus com o sexo fora do casamento, é porque contamina o ser. É uma questão de saúde espiritual, de saúde psicológica, de saúde de caráter, de saúde para a mente também. É uma questão de não se perder, de não macular o santuário, meu irmão. O negócio tem implicações amplas e complexas. Não é só vapt-vupt, aliviei, fui embora. Ninguém vai embora sem carregar aquilo dentro do que se enfiou. Leva junto. E aí, ou há um trabalho do Espírito Santo fazendo o cara genuinamente se arrepender, e quem genuinamente se arrepende, não se arrepende de 6 em 6 meses para voltar a fazer de novo, né? Esses arrependimentos programados... Isso é remocinho. Não, tem crente que programa. O cara até já tem o software rodando ali, eu não estou aguentando. Aí ele vai, igual um serial killer. Aí ele dá aquela matada, aí ele fica 6 meses batendo no peito, sou um cretino, se consagra.
Aí depois de 6 meses ele já sabe que já está programado lá na agenda do inconsciente dele para ele, no auto-engano dele, transgredir outra vez. Aí ele vai lá e faz a mesmíssima coisa de novo. Eu tinha uma ovelha. Você tinha uma ovelha? Em Niterói, que ele fazia isso de 3 em 3. De 3 em 3 meses, ele dizia que ele não aguentava, ele pegava uma prostituta. Ele é casado? Casado. Aí ele desafogava lá as loucuras dele na prostituta. Ele ficava 3 meses com a mão para cima, chorando na igreja. Quando eu via o cara, no primeiro culto, assim, com as mãos para cima, chorando, e tudo que é vigília, ele estava lá de joelho, confessando o pecado, eu digo, esse cara andou comendo umas prostitutas e está agora na fase do auto-engano da consagração, que é para daqui a 3 meses ele voltar e fazer tudo de novo. Isso durou uns 10 anos. Eu sabia. E falava com ele, dizia, rapaz, você está se fazendo mal. Conclusão, ele desenvolveu, de tanta culpa, ele desenvolveu surtos psicóticos e acabou entrando numa esquizofrenia. Que isso, cara? Porque fica rachado. Tem uma banda dele que quer cultivar a virtude. Tem um outro lado em sombra. Chega uma hora, meu amigo, que a irreconciliação é grande. E como ele não queria abrir mão do compromisso dele com Deus e não queria abrir mão das pulsões sexuais dele, da permissividade para de 3 em 3 meses fazer aquilo, ele se fragmentou na psicose básica dele, a tal ponto que desenvolveu uma esquizofrenia e 10 anos depois a esposa descobriu e o deixou. E ele está hoje aí, morando na casa da mãe, já com 60 anos de idade, os filhos não querem nada com ele todo desgraçado. E me disse um amigo comum que de uns poucos anos para cá ele começou a se endireitar já pela via das dores e da praga, da calamidade mesmo. Já medicado, já vendo que ele tinha se estourado todo, ele começou a querer buscar a integração do seu ser, mas nunca mais será o mesmo homem. A primavera da vida dele, ele jogou no inverno da desgraça. Por causa dessas concessões, achando que dá para você esquizofrenizar a vida, dá para marcar o dia do pecado e voltar para a estação do arrependimento. Não é assim não. Ninguém tem esse poder. E aí? Ô Caio, e quando a gente está sendo muito tentado e tem uma garota amiga dando bola, é melhor cortar a amizade a duras penas? Claro, antes que ele... as duras penas antes que ele fique cheio de pena, meu irmão. Da galinha. Tem que cortar. É aquilo que o livro de Provérbios diz. Alguém vai botar fogo no peito e não vai queimar as vestes? Não foi uma das coisas que eu li hoje aqui? Foi. É o exemplo disso aí. É o cara que acha que dá para ficar convivendo com a mulher sedutora, que fica fazendo caras e bocas, que fica dizendo vem que tem, e que não vai incendiar a roupa. Vai, meu irmão, é uma questão de tempo, uma hora vai incendiar tudo. Ou andará alguém sobre brasas e não queimará seus pés? Sem chance. É a mesma pergunta que o livro de Provérbios nos fez na leitura que eu procedi nesta manhã. Então, não dá para brincar. Jesus não disse que às vezes você tem que cortar um braço, o pé, arrancar um olho, entrar inteiro na vida, do que tendo tudo aparentemente completo ficar do lado de fora do que Deus chama de vida? Então é claro, não dá para ficar brincando de tentação. A gente ora pedindo ao Pai para não nos deixar cair em tentação. Isso, tá. E a outra coisa que a gente faz é a gente se afasta do abismo, né? A gente tem que dar uma caminhadinha, né? Vai para os vales, vai para os lugares planos. Aí o cara, Senhor, não me deixa cair em tentação. É igual o Frodo orando em cima daquela pedra com o poço lá embaixo. Senhor, não me deixa cair em tentação. Oh, precious, precious.
Amigo do Smiggle, depois de saber de tudo, não dá, né? Não dá. Não tem Não condição. tem como. Com certeza. Caio, e o cara solteiro, como é que ele lida com isso, bicho? Em que sentido? Ah, é porque isso aí, essa parada do adultério aí, claro que tem o envolvimento da mulher, do cara com a mulher O cara adulta, tá independente dele estar adulterando casado. quando ele Hã? tá. O solteiro adultera quando ele tá pegando a mulher casada. Pois é. Aí tem o caso, o enfoque aí é esse, a mulher É. casada e tal, o cara também casado, aí, pô, Não, mas mesmo dançou. que ele não seja, e Ah, ela pois é, apenas ele seja, solteiro, como é que ele lidar com as solteiras? as solteiras ele tem que Um ser. cara livre, Ele tem que buscar poxa, o uma cara tá livre. uma relação séria, honesta, de amor verdadeiro, com desejo de consequência, de continuidade. Ele tem que buscar aquilo que vise o encaminhamento para o casamento real dele. Entendi. Agora, também, se ele disser, eu sou solteiro, e elas todas são solteiras, todo dia eu pego uma, toda semana eu troco, Aí já era. caiu na canalice, vai gerar a mesma contaminação espiritual para ele, vai desenvolver o mesmo caráter adoecido, a mesma liberdade frouxidão, babaca. a libertinagem, que é o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versos 1 e 2, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos ponhais, pois, outra vez em jugo de escravidão. E ele conclui lá embaixo, nos versos 9, 10 e 11, dizendo que essa liberdade não conduz à libertinagem. Liberdade em Cristo é uma coisa, libertinagem, meu querido, é sempre promíscua, é sempre deteriorante para o espírito, para o caráter, é sempre adoecedora, é sempre patrocinadora de um espírito sedutor que vai se transformando num espírito manipulador e que vai construindo no indivíduo inafetividade relacional. Porque quem é que consegue toda semana pegar uma menina diferente, por mais solteiro e que ele seja, que elas sejam, e conseguir desenvolver foco afetivo para a vida? Não consegue. Dilui a possibilidade de ter um amor focado. Aí fica esse argumento, não, eu sou solteiro, elas são solteiras, ninguém está traindo ninguém. Você está se traindo. Você está destruindo a sua capacidade de crescer para amar. Você está diluindo o seu caráter. Você está se transformando numa pasta, seja você um homem ou uma mulher. Vai chegar uma hora em que você vai casar e nunca mais vai conseguir ser mentalmente fiel a uma mulher só, porque você tem um caleidoscópio de peito de fulana, bunda de cicrana, boca de beltrana. Ele faz um composer. Um museu de grandes novidades. De grandes novidades, que depois de alguns meses de casado, ele já começa a dizer, poxa, eu estou cansado de estar só com a fulaninha. Ah, que saudade daquele tempo. Ah, se ela pudesse ter o gemido da não sei quem, aquela pegada de não sei quem, se ela tivesse de quatro, ficasse com aquela aparência de égua da fulana, assim, não... e aí vai a cabeça dele, daqui a pouco ele já era. Então não adianta. Ninguém consegue servir a dois senhores, assim como ninguém consegue se entregar à promiscuidade e sair dela com um coração simples, puro e focado na possibilidade de um amor único e integral. Só conversão mesmo. E às vezes só praga para quebrar o caráter do cara e ele aprender por uma dor danada o sentido da vida. Do contrário, ele vira um playboy idiotado, ainda que casado. Desses que têm filhos que depois de um tempo sentem vergonha do pai. Desses que, mesmo do lado da mulher, ficam olhando para toda boazuda que passa, para toda popozuda. É uma tristeza. Tem que tomar um mega capote, cara. Aí fica bonito. Quando tem a chance. O pior é que às vezes, Braulio, tem gente que não se recupera. Essa coisa é viciante. Isso é como heroína, cocaína, como drogas químicas, só que mais poderoso, porque se vincula a um elemento visceral da natureza humana, que é a sexualidade. A cocaína não se vincula a um elemento tão visceral
na natureza humana quanto a sexualidade, nem a heroína. Mas a sexualidade faz parte da minha natureza. E quando eu a adoeço e a exacerbo na perspectiva do uso promíscuo e hipertrofiado dela, eu desenvolvo vícios e taras que se vinculam a áreas intestinas, não só do meu corpo, mas da minha alma, da minha psique e do meu espírito. Então é um dos piores vícios que existem. É o vício da sexualidade que caiu na promiscuidade. Essa luxúria. Da luxúria. O que mais, mano? Tem uma rapidinha aqui, quer ver? Bota o telefone aí, se alguém quiser falar com a gente, eu recomendo apenas que não dê o nome, para que depois o cara diga, poxa, cara, eu não devia ter dado meu nome, e eu estou avisando, não dê. Só não fale bobagem acerca de ninguém, não mencione o nome de ninguém, nem use palavras de baixo calão, mas para falar coisa séria de homem e de mulher, pode falar, a sua voz não deve ser assim, tão universalmente conhecida. Mas não precisa colocar seu nome, assim que passar esse anúncio da Elde, eles vão botar o número. Tá. E aí, Braulio? Mas eu fico pensando, eu fico vendo assim, Caio, pela uma certas experiências que eu passei na minha vida, sabe? Uhum. Que é um negócio meio intestinal mesmo. É. E você tem que ficar o tempo todo vigiando. Uhum. Porque quando você pisca o olho, você já está vacilando. É, porque condiciona, né? É, aquele troço fica, é um software mesmo. É. Você usa essa parábola do software, Uhum. e é verdade, ele fica instalado dentro de você. É. E quando você olha, e você tem que ficar firme. Uhum. Quando você olhou, desvacila. É. Vacila. Aí você fala, pô. Só que quando o evangelho entra, Uhum. e ele vem forte, ele te dá essa noção do vacilo em minutos. É, às vezes em segundos. É, às vezes na hora. É. Às vezes na hora que você termina, você, opa. Eu fui viciadíssimo. Eu comecei esse negócio muito cedo na vida, né? Uhum. Eu fui inaugurado pela babá do meu irmão, quando eu tinha 5 anos de idade. Ela Sei. tinha 14. Me treinou até os 7. Descobriram mandar ela embora. Eu nunca mais consegui parar o negócio. Aí quando eu cheguei aí aos 12, 13 anos de idade, eu estava meio idoso nessa prática e nesses hábitos. Ia de empregada de vizinho, a irmã de amigo, até a mãe de amigos. Aos 14 anos eu já estava velho na história, era 2, 3 por dia, e mudei para Manaus. Aí em Manaus, meu amigo, é Piracema. Piracema, é igual o peixe pula no barco. Na Piracema é a cultura amazônica. Você não precisa nem olhar para o lado, as mulheres vão te chamando, entra aqui, vem cá, era uma loucura, 3, 4 por dia. Aí eu me converti aos 18 anos de idade, me converti até o talo. E meu pai me disse, olha, se você não quiser ter problemas nessa área, comece a jejuar e orar. Literalmente, a mortificar as obras da carne. E aí eu entrei em jejum e oração e Deus nunca me permitiu vacilar. Mas tem alguém na linha querendo nos falar. Pode falar, R. Pode falar, R. Fala, cara. Grande honra falar com você. A honra é minha, meu irmão. Tudo bem? Tudo, meu mano amado. Deixa eu te falar, cara. Eu tenho um irmão que está se separando agora. Uhum. E ao contrário do que toda a família acha, é por causa de outra. E às vezes estão até condenando demais a atual ex-esposa dele por não saberem disso. E aí, cara, eu entro no meio disso ou eu fico quieto por ser um único a saber? A mulher dele sabe? Não, não sabe. E por que eles estão se separando? É a iniciativa dele, R? É a iniciativa dele. Eles tiveram um filho inesperado, né? E aí acabaram casando, ficaram juntos um tempo. E aí os motivos para a separação são diversos, mas na verdade acabam sendo todos fakes. São pseudo-motivos aí para uma separação. E por que a família dele culpa a esposa dele?
Porque dos motivos em que ele apresenta, né, o desleixo no casamento, com a casa, e etc, que até são reais, toda a família dele, que é quem tem ela por mais próximo, acaba a condenando, falando, olha, a culpa é tua, você é responsável, e etc. Apesar de também reconhecerem parte deles, mas todo o motivo está por baixo, entendeu? Claro. É ruim assistir isso. Na realidade, quando um casal já casa assim, sem amor, pelas circunstâncias, eles são de igreja? Não são. Não são, mas a família é do tipo bem moralista, tradicional, essa coisa toda? Não, até que não. Todo mundo só deu uma força para que eles tentassem mesmo. Mas quando existe assim esse panteão de familiares opinando, e o casamento já não aconteceu por causa de espontaneidade, de amor, de deliberação do casal, na realidade, quando acontece de uma das partes trair, essa traição já é o elemento catalisador, já é aquele elemento que vem assim como golpe de misericórdia para quem não está mais aguentando a situação, não é? O que ele está fazendo de errado é deixar que a culpa toda recaia sobre ela. Mas fique na sua, não se meta no assunto, exceto em relação a ele, se ele for seu amigo. Diga a ele, olha, alivia o lado dela aí, porque você sabe que tem muito mais boi na linha do que a sua família sabe. Então não é justo deixá-la ficar carregando esse ônus todo, como se ela fosse a mulher antitética em relação a Provérbios 31, a mulher não virtuosa e que deixa a casa, abandona, não cuida de nada e tudo mais. Mas você se meter nessa história, não se meta não, meu irmão. Ore, porque mais cedo ou mais tarde a verdade virá à luz, como o Senhor Jesus nos garantiu, que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E não há nada feito no interior da casa que um dia não venha a ser proclamado da varanda. Então era até melhor para ele fazer as coisas não necessariamente chegando e dizendo, olha, está acontecendo isso comigo, mas aliviando o lado dela, sendo misericordioso com ela para que no dia que ele venha necessitar, e não será distante de hoje, ele alcance misericórdia. Entendeu, meu irmão? Maravilha. Era isso que eu, como amigo, diria a ele, para ele não deixar esse ônus todo em cima dela, para ele tirar o peso, para ele fazer leis de compensação. Se ele não tem a coragem de dizer o que está acontecendo com ele, pelo amor de Deus, pelo menos não faça com que tudo incida sobre ela, porque ele sabe que as razões finais pelas quais ele tomou a decisão da separação foi o fato dele agora já estar ligado a uma outra pessoa, apaixonado ou gostando da outra pessoa. Então fica muito conveniente evocar todas as desvirtudes da esposa para justificar a separação, quando o honesto, de fato, seria, no mínimo, chegar para o pai ou para a mãe dele e dizer, olha, eu não estou querendo transformar isso numa coisa pública. Se isso chegar aos ouvidos dela, pode ser que até mesmo a continuidade do nosso vínculo em relação a ter algum tipo de paz para que eu tenha acesso ao meu filho se complique muito, mas eu gostaria que vocês a poupassem, porque no fim da história eu também estou vivendo esta situação. Agora, se ele não tiver sombridade, no mínimo aliviar o lado dela assim bonitão, ele precisa fazer já, não é? Certeza. Porque ficam 2 pesos e 2 medidas e o Senhor é justo. Chega uma hora, meu amigo, ninguém escapa, isso é que as pessoas não entendem. Chega uma hora, aparece. Demora 1 ano, 2, 3, mas vem à luz. E quando vem à luz, as pessoas olham e dizem, poxa, que canalha que o fulano foi. Deixou a menina carregar o peso sozinha. E não fez nada para aliviar o lado do julgamento que ela estava recebendo de maneira tão iníqua, tão descompensada, tão perverso. Entendeu, Manão? Entendi, maravilha, tá. Deus te abençoe, R. Um grande beijo para você, viu? Grande beijo, um abraço. Um abraço. Brother. Salve. Tchau, brother. Te mandou. Tchau, queridão. Tudo de bom para você. Fica Amém. com Deus. Amém. E aí, Braulhão?
Caião, duas aqui coladinhas uma na outra aqui, que são legais. Um homem e uma mulher. Primeiro cara. Minha esposa tem a libido extremamente baixa. Sofro muito e acabo na internet e na masturbação. Como resolver isso? A mulher agora. Sou casada, tenho 34 anos e sinto necessidade de me masturbar. Mesmo quando tenho relação com meu marido. Pode ser algum desvio de comportamento? Bom, primeira coisa, para a mulher eu quero perguntar o seguinte: quando você transa, você goza? Tem que me dizer, né? Por favor, responda rápido. Manda aí. E o marido, qual foi o cara casado? O cara é... O cara alega que é o seguinte: minha esposa libido baixa. Libido baixa. Sofro muito e acabo na internet na masturbação. Não, libido baixa. Número 1, ele tem que levá-la a um médico, ver se existem compensações hormonais a serem feitas. No caso de ser um negócio assim, bem orgânico mesmo. Porque se não for bem orgânico, libido baixo é mulher mal comida, meu irmão. E outra coisa, a mulher saca que o cara tá noutra. Tá noutra, ela já se desanima, ela sente as energias dele, porque se ele começar a se dedicar a ela, a fazer umas massagens gostosas, a estimulá-la, não querer chegar lá só e vapt-vupt, se ele começar a fazer carinho desde manhã cedo, beijá-la, abraçá-la, apalpá-la, elevá-la, exaltá-la, dizer como ele a deseja, ele a quer, vou te dizer, a menos que ela esteja hormonalmente seca, como dizer do Saara aí, precisa de tratamento, ela está sendo maltratada, ela está sendo mal levada, ela está sendo mal esculpida por ele na hora do negócio. Aí fica fácil acusar a libido baixa. Às vezes a mulher é só desestimulada. Essa mesma mulher, na mão de um cara que a tratasse direitinho, iria para além de Andrômeda, ia ter orgasmos múltiplos. E aí o cara fica dizendo: a minha mulher é ruim de cama. Ele é que é. Não existe esse negócio de mulher ruim de cama, a menos que haja uma doença grave. Do contrário, é mal comida. Desculpem a explicitude da expressão, mas eu não encontro nenhuma melhor para designar o termo. A menina aí disse alguma coisa? Se não disse, tem alguém na linha. Pode falar, por favor. Vê, pode falar, Vê. Bom dia, pastor Caio. Bom dia, querida. Podia falar só um pouquinho mais alto? É o seguinte, eu sempre tive uma vida bem complicada. Meu pai era pedófilo, né? Sofri esses abusos em casa, não chegou finalmente, mas com a conivência da minha mãe, porque ela me via em mim uma rival. Então eu cresci assim, sempre tentando me defender sozinha, né? Me converti aos 7 anos de idade, e graças a Deus por isso, que me deu força para seguir a vida decentemente, com a cabeça erguida. Mas aí eu me casei com 28 anos, meu marido com 20 na época, e ele era muito imaturo, assim, e a gente teve muitos problemas no casamento. Ele me bateu muito, assim, eu grávida, tudo, eu fiquei muito magoada com isso e passei a deixar de... O amor, tipo assim, esfriou, né? Claro. Eu pensava, já não gosto mais dele, mas segui fiel, decente, segui na vida. Até que eu conheci uma pessoa, um pastor de igreja, e acabei me envolvendo com ele, o qual estou hoje. Ele era casado, eu também na época, e ele se separou. Eu fui morar nos Estados Unidos e tal, fiquei lá um tempo, depois voltei. Só que quando eu cheguei aqui no Brasil, a coisa não era bem o que eu pensava, né? Com a pessoa. Aí cheguei aqui, vendo o computador dele, muita pornografia, muita coisa desse tipo. Fiquei sem chão, porque ele falava que estava mudando, estava virando uma outra coisa, que estava seguindo o caminho do evangelho e tal, mas ele estava fazendo uma outra coisa. Isso me magoou profundamente, então eu fui vendo muitas coisas. Em compensação, na época que eu fiquei nos Estados Unidos com meu ex-marido, que a gente tinha ido para lá, ele foi se convertendo de fato, se tornando uma outra pessoa, ao ponto de eu chegar a admirá-lo, né? Ele mudou da água para o vinho. E eu, agora com esse novo relacionamento, me sinto muito arrependida. Tudo que o senhor falou aí no começo, de cair em si, essas coisas todas aí, de você
é uma loucura e tudo mais. É verdade. Eu penso que a queda foi muito forte para mim, entendeu? Eu estou profundamente arrependida. Eu gostaria de voltar com meu ex-marido. Ele ainda gosta de mim. Ele é um cara super decente agora. Ele está morando na casa dos pais dele de novo, mas ele me trata muito bem. Nós temos uma filha em comum e ele é um gentleman hoje. E o que impede que era você... para ser um gentleman, que era para ser o apoio... que o pastor, você está falando do pastor? Isso, eu estou atualmente. É difícil, porque ele diz que vai fazer de tudo para que a gente dê certo, tudo, mas acontece que ele não pode ver um rabo passando, que ele está olhando. E no serviço dele já teve atração por várias mulheres. Eu me sinto ultrajada de tudo quanto é forma, defraudada, enganada. Eu tenho minha parcela de culpa, não me isento dela, mas eu, pastor, sinceramente, o tombo foi muito feio para mim, entendeu? Eu penso assim, que talvez eu tivesse tão magoada com meu primeiro marido que eu não vi as consequências desse ato, entendeu? E eu queria realmente ser valorizada, eu queria realmente ser amada, queria realmente ser respeitada. E toda a relação de adultério, especialmente nesse caso, você, filha de um pai pedófilo, imagino que isso já gerou na sua autoimagem. A sua mãe competia com você. Aí você casa com um rapaz 8 anos mais novo, super imaturo. Na mesma idade, em geral, os homens já são emocionalmente, afetivamente imaturos. Imagina 8 anos a menos. Aí ele bate em você, tudo isso, a admiração vai embora, você fica mantendo-se fiel, aí encontra um pastor. Aí o pastor vem com aquela aura de homem de Deus, de espiritualidade, de tudo mais. Você pegou o pacote inteiro do marido imaturo e disse, bom, aqui não, aqui eu tenho um homem. E comprou, trocou gato por lebre, né? Pois é. E agora o marido se converte e você tem uma filha com ele. A minha pergunta, o que faz você ficar no ministério da desgraça com esse pastor da morte? Então, eu não sei o que fazer. Querida, faça as malas, minha filha. Pelo amor de Deus, leia aqui o que Paulo diz. Se você é escravo e não tem como se libertar da escravidão, faça o melhor que você puder da escravidão, mas se tu puderes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Ainda mais considerando que você estaria voltando para o pai da sua filha, com quem você tem algo precioso em comum, e que é um homem que se converteu, que está vivendo em integridade, que continua a amar você, e que, pelo que você narrou, estaria disposto a acolher você de volta? Não, ele está em dúvida nessa questão, porque ele fala que ele se sente magoado com tudo que aconteceu. Porque naturalmente, não é? A questão é mais pesada, pastor, porque esse pastor era professor nosso num seminário. E nós, com problemas de casamento, fomos abrir a vida para ele. Mas a questão, não, eu não me isento da minha culpa. Foi eu que dei em cima do pastor. Não foi ele que deu em cima de mim. Entendeu? Então eu agi como uma leviana nesse caso. Não que eu estava leviana, eu estava realmente sincera, não estava aberta a procurar homem nenhum, a ficar olhando para homem nenhum. Pelo contrário, mas a maneira como ele se apresentou, espiritualmente, seguro e tudo mais, me fez criar uma admiração, uma coisa que eu gostaria de ter num casamento com alguém. Conheço essas histórias a 3x2. 3x2, você não inaugurou uma era, são milhares, milhões de histórias iguais à sua. Milhões no meio evangélico. Milhões, sem exagero. Milhões, para todo lado. Tem de pastor que recebe casais, e aí a mulher vai ouvindo os conselhos pastorais sensatos e vai ficando toda encantada pelo cara, dando ou não em cima dele. Quando dá em cima do pastor, é porque o pastor já preparou tudo para que alguém desse a cantada nele. Outras vezes ele mesmo dá, como eu vou mostrar aqui na semana que vem, com dados estatísticos, a bagaça do ponto de vista sexual no qual a igreja evangélica está, que é pior do que o chamado mundo,
como eu tenho dito há décadas lá no meu site, já vinha dizendo antes, digo aqui na VMVTV, o pessoal não acredita. Semana que vem nós vamos mostrar dados estatísticos científicos para provar isso aí com números. Mas o que eu teria a dizer a você é o seguinte, há um preço a pagar, não é, Vê? O preço a pagar é largar esse cara, esse pastor, é a primeira coisa, isso não é homem. Larga esse sujeito. Então, o problema... Largue esse cara. Pro bem da sua alma, Vê. Então, o problema é que eu tentei fazer isso quando eu cheguei aqui, voltando dos Estados Unidos. Eu falei com ele, quando eu vi toda a pornografia, no computador dele, tudo oculto, e eu falei assim, como que você tem a capacidade de fazer um negócio desse? O filho dele veio morar com a gente, a minha filha está morando com a gente, e eu peguei e falei, eu vou fazer minhas malas e vou embora, eu não aguento. Aí ele ajoelhou, implorou, falou que não, que ele vai mudar, que tudo mais. Cada vez que a gente sai na rua, ele não consegue ver um rabo, porque ele não para de olhar. Eu não aguento esse tipo de coisa, eu não tenho vocação para homem galinha, pastor. Eu claro, sou super correta, se eu não tenho e eu sou heterossexual, imagina você, homem galinha me dá vontade de dar na surra nele. Pois é. Esse cara que sai com a mulher e fica olhando para todo lado, dá vontade de botar no vaso sanitário e apertar a descarga. Aí ele fala que é loucura minha, que eu que tô louca, que tô vendo coisa. Para com isso, larga esse cara, em nome de Jesus, enquanto é dia. Se o seu marido vai perdoar você para tê-la de volta, é outra história. Mas há um preço a pagar. O que você não pode é ficar casada sendo abusada de novo. A sua vida no planeta Terra não pode ser uma sucessão de abusos. Você tem, independentemente do seu marido aceitar ou não você de volta, você tem que se respeitar, minha filha. Sua dignidade já foi aviltada demais e você já aviltou a sua dignidade por extremo. Pare com isso. Largue esse homem. Largue este homem. Ele não é o seu marido. Ele nunca foi o seu marido. Eu estou tão doída, pastor. Eu estou tão perdida, tão deprimida, que eu estou... assim, muito difícil para mim. Ele não é o seu marido. Não sei se o marido que você teve voltará a sê-lo, mas com certeza este com quem você hoje está não é seu marido, ele não é ainda nem homem. Ele ainda é um moleque. Pelo amor de Deus, largue este homem. Fique sozinha, Vê. É infinitamente melhor andar na sua dignidade sozinha. E aí, quem sabe, sem nenhuma promessa, sem nenhuma profecia, mas quem sabe, ó mulher, tu não converterás o coração do teu marido a ti outra vez. Quando ele vir que você largou esse galinha, porque além de que você se ofereceu a ele no gabinete pastoral, no meio de uma crise conjugal, voltou dos Estados Unidos para ficar com esse cara que é um galinha, enquanto seu marido se converteu e vive com nobreza hoje. Você não pode querer trocar um pé de esqui pelo outro e achar que ele está lá pronto para receber você, porque se ele tiver um mínimo de dignidade e você ainda estiver vivendo com esse galinha, ele vai dizer, não, eu não vou entrar nessa de jeito nenhum, porque eu tenho respeito próprio. Agora, a única chance que você tem com o seu ex-marido, eu não estou dizendo que irá acontecer, mas se tiver que acontecer, é largando esse galinha, é tendo a coragem de ficar lá um ano e meio, 2, cuidando da sua filha, sendo amiga dele, mostrando para ele que o seu caráter é outro, que a sua vida é outra, que a sua atitude é outra e que você não está afim de homem por homem. E você só vai poder dar essa demonstração se você tiver essa coragem de uma discípula de Jesus que corta um braço, e olhe lá, não é nem um braço útil, é um braço gangrenado esse pastor do engano. Largue isso, eu estou lhe pedindo em nome de Jesus, saia daí. Ele é aí do caminho, pastor. Hã? Ele é aí do caminho. Olha, pode ser de onde for, minha querida. Você, se quiser, depois pode me mandar dizer o nome dele, não me interessa. Esse cara, seja ele quem for,
do caminho Brasília, do caminho em qualquer lugar do Brasil, do caminho no exterior, não interessa. É galinha safado. O pau que dá no Chico, dá no Francisco. O evangelho é para todos e a verdade é uma só e nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Você me entendeu? Podia ser meu irmão, podia ser meu pai, eu estaria lhe dando o mesmo conselho. É safado, galinha, tem que viver com as consequências, tem que provar a praga. Largue o canalha. Largue o voluptuoso. Dê uma chance de respeito próprio a você mesma. Cuide da sua filha. Se é melhor para você voltar para os Estados Unidos, ainda que não haja nenhuma garantia de ficar com seu ex-marido, faça-o. Faça-o por respeito a você, por amor a você, por dignidade sua diante de Deus, diante da sua consciência. Aí, quem sabe, você terá uma chance de que o seu ex-marido, vendo você quebrantada, arrependida, com outra atitude, com outra visão, com outra postura, com outro caminhar, diga, enfim, agora eu tenho a mulher que eu preciso ter para ser minha companheira. Agora, largue esse canalha cretininho ainda hoje. Manda ele assistir esse programa para ver se ele não vai ficar igual uma vara verde. Eu não sou ayatolá de coisa nenhuma, não. Mas eles sabem que comigo não tem brincadeira. Não tem. Não é para a gente ficar brincando de enganar os outros. E se for do caminho da graça, eu quero mais é que ele encontre o caminho da graxa. Vá surfar num lugar de bagaça. Aqui nós não estamos ensinando ninguém. E aqui a gente não tem pastor, você sabe disso, né? A gente só tem mentor. A gente não está ensinando nenhum mentor a ser esse tipo de mentor. Isso aí é mentor de bordel. Não é mentor do caminho santo. Não é o mentor da graça do caminho. É um cara que está tomando partido do discurso da graça de Deus para viver na sua libertinagem, na sua frouxidão, na sua falta de caráter. Eu estou lhe afirmando isso sem titubeio, não importando quem seja esse indivíduo. A verdade não é personalizada na direção de um só. É para ele, é para mim, é para você, é para qualquer um e não há barganhas a fazer, entendeu, minha amiga? Pastor, agora eu só não entendo por que a pessoa quis manter relacionamento e ficar comigo e ser com essa cabeça totalmente... Você trabalha? Atualmente não, eu cheguei em fevereiro aqui dos Estados Unidos. Sei. Eu estou há pouco tempo aqui no Brasil. Ele trabalha com o quê? Ele trabalha numa instituição do governo. Sei. Ele é funcionário público? Sim. Ele ganha bem? Ganha. E ele, o que ele louva em você? Sexo? Eu não sei. Sempre me achou uma pessoa de aparência, bonita, sei lá, mas isso ele pode ter em qualquer mulher na rua, né? Sei. Beleza, sexo, ele pode ter de graça. Agora, me diga uma coisa. Você né? acha que ele se sente de algum modo um pouco culpado por ter pegado você num aconselhamento a 3 dentro de uma igreja? Eu não sei não, pode ser sim, eu não sei, eu já perguntei. Porque olha, seja qual for a motivação desse cara, não é amor, minha querida, não é amor, não é verdade, não é nada disso. Eu só não entendo porque a infantilidade, a imaturidade de ficar com uma pessoa dizendo que é sério e ficar galinhando todo mundo, ficar olhando para colega de trabalho, ficar desrespeitando as coisas. Largue esse cara, minha amiga, eu não sei quem é e tanto faz, entendeu? Podia ser o Chico. Que não é, que é um santo de Deus. Podia ser quem fosse, eu estaria lhe dizendo a mesma coisa. Largue, vá cuidar de si mesma, antes só do que horrivelmente mal acompanhada, sendo usada, manipulada, sendo depósito de desprezo, porque imagina só, a quantas anda sua autoimagem. Nossa, péssima. Deve estar aí deprimida, arruinada,
se sentindo Estou doente, pastor, doente, a mais deprimida. desgraçada de todas as mulheres, pelo amor de Deus. Você vai deixar que um ser humano mantenha você sequestrada nesse estado? Por amor a Jesus, se você ama Jesus, quebre esse jugo hoje, vê. Quebre esse jugo agora, minha querida. Quebre antes que a relação com esse cara destrua você. Independentemente de você voltar ou não, do seu ex-marido acolher você ou não, eu lhe digo, é por causa do câncer que esse cara tem o poder de fazer crescer dentro de você, que você precisa largá-lo agora. É por causa do poder de depressão que se cronifique, que ele tem o poder de instalar em você, que você precisa largá-lo agora. Se ele tiver alguma pergunta, manda falar comigo. Manda vir conversar comigo. Eu estou chamando você para trazer esse cara para conversar comigo. Eu quero vê-lo me dizer que você é paranoica. Ele sabe que eu olho e eu vejo lá dentrinho do coração de muita gente. Mas ele é muito orgulhoso, ele se acha. Ele se acha, agora ele não tem coragem de chegar perto de mim. Você pode ter certeza que perto de mim ele não anda, né? Não. Ah, ele não ia andar. Ninguém que ande assim anda perto de mim, porque sabe que eu sinto na pele a energia e não dou espaço, minha querida. Não dou espaço. Não dou mesmo. Comigo ele não trabalha, comigo ele não anda perto porque ele sabe que tem sensores aqui nos meus pelos para esse tipo de coisa. Literalmente, ele anda longe de mim. Então, largue e deixe o Senhor cuidar dele, porque ele está precisando de disciplina. E não sou eu quem vai trazer a disciplina, não. Existe Deus na vida. Existe Deus no céu. Existe Deus entre nós. Emmanuel está conosco, minha querida. O problema é que esses caras vão deixando as vítimas pelo caminho e as mulheres vão só sofrendo, entendeu? Vão. E aqui no caminho da graça, se eu descubro um cara desse vitimando pessoas, eu agarro ele na mesma hora e digo, olha, vai arranjar o teu bordel em outro lugar, porque aqui eu não deixo ninguém ficar de lobo vestido de ovelha enganando as irmãzinhas. Tem história para todo lado. Eu sou generoso, carinhoso, misericordioso, mas olha, eu fui incumbido pelo Senhor de velar pelas almas das pessoinhas. Existem problemas de particularidade que podem acontecer a qualquer um, mas esse espírito sedutor crônico, esse caminho de Balaão, eu pego pelo fundo das calças e aponto o caminho de volta para a terra de Balaque, para um feiticeiro desse. Então, minha querida, largue este homem, eu estou lhe pedindo em nome de Jesus. E se continuar nessa bagaça, a responsabilidade é sua, vê. Porque eu não poderia ter sido mais veemente. E não estou dizendo para você fazer isso para reconquistar o seu marido. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu estou dizendo para você fazer isso para você reconquistar a você. Eu sei. O seu respeito próprio. Hoje à noite nós temos uma reunião aqui em casa, na QI 13, conjunto 2, casa 6, lá dentro com a minha mulher, aqui fora com os homens, no Cabra Macho Sim Senhor, que é transmitido ao vivo pela BMVTV. Estou convidando você a vir para essa reunião, não precisa se apresentar para ninguém como sendo a pessoa a ver aqui do Papo de Graça, só se você quiser, ao final, falar alguma coisa com a minha mulher ou comigo. Do contrário, você conhece o nosso espírito, ninguém fica bisbilhotando a vida de ninguém. Agora, tome uma decisão, você adulto e consciente, por amor a você, diga tchau. Tá bom. E volte para casa, querida. Se você chama casa a vida nos Estados Unidos, vá para lá. Se você não chama de meu lar a vida lá, aonde quer que você chame de casa, se precisar de ajuda, me procure a Adriana, porque nós não vamos deixar você na mão. Eu vou procurar, sim. Tá bom? Tá bom, eu agradeço. Pastor. Venha hoje à noite, se você mora em Brasília. Moro em Brasília. Então venha hoje à noite, minha querida. Mas venha mesmo sem medo, sem titubeio. Ninguém vai deixar você desamparada. Tá, eu agradeço. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Venha de coração, em nome de Jesus. Tá bom, um beijo. Um grande beijo, que o Senhor fortaleça o teu espírito para você não vacilar, entendeu?
Tá bom. Aproveita a chance da liberdade e pula fora dessa vereda de engano. Em nome de Jesus. Amém. Deus te guarde, minha amiga. Amém. Beijo. Um beijo. Deus te abençoe. E aí, brother? Amém. Amém, meu irmão. Caião, aquela mulher que diz que é casada, 34 anos, tem necessidade de se masturbar, mesmo quando tem relação com o marido, pode ser um desvio de comportamento, não foi? Aí você perguntou para ela Perguntei se ela goza. Ela goza. Ela mandou aqui. Ela mandou 2 mensagens. Ela mandou assim: às vezes. Na maioria das vezes não consigo. Às vezes, quando estou chegando lá, termina para ele. Tá, e a ejaculação dele é precoce. Aí ele ela vai completar dela, né? o serviço na masturbação? É outra pergunta minha. Tá, aí tem que esperar ela então, responder. por favor, responda. Enquanto isso, eu estou precisando de um mix. Um mix, né? Um mixzinho. A gente teve o programa hoje, a gente começou, fez 12 minutos de programa e caiu o sistema todo ali. Então a gente vai até 12h12, ainda são agora 20 para o meio-dia, ainda há meia hora. Eu estou precisando de uns 5 a 6 minutos. The secret of life is enjoying the passage of time. Any fool can do it. There ain't nothing to it. Nobody knows how we got to the top of the hill. Since we're on our way down. Meu amigo Braulio. Então vamos voltar ao caso daquela mulher? Vamos. Casado, 34, papapá, você perguntou se ela tem orgasmo com o marido, ela disse que às vezes, depois ela disse que na maioria das vezes não consegue, às vezes quando ela tá chegando lá, termina para ele. Aí você fez uma outra pergunta, Caio, que eu não tô lembrado. A pergunta foi a seguinte: se ele tem ejaculação precoce. Aí ela disse sim. Sim. Eu só tinha a resposta dela. Aí ela disse assim, aí ela acrescenta com mais uma frase: ele nunca está preocupado com os meus desejos. É como se os meus desejos não importassem. Estou muito frustrada por isso. Aí é conversa séria com ele. Se quiser salvar esse negócio, conversa séria com ele, porque um homem que é homem, meu irmão, que é cabra macho do Senhor, sim, Senhor, ele quer que a mulher dele se satisfaça antes de qualquer coisa. A grande alegria de um homem é ver a mulher dele se acabar de gozar. Claro que dizer, pelo amor de Deus, para que eu tô para morrer. Claro. Aí ele vai e ejacula. Agora, se não for assim, se for, ele ainda tem aquela sexualidade de masturbatório. Não é? Que ele está só usando a mulher para se masturbar. Masturbação é que demora 1 minuto, 2, 3. Mas um sexo legal, com pessoas sadias e jovens, o que se querem, o cara vai atrasando, ele fica chateado quando dá uma escapulida sem querer e vem antes da hora. Claro. E aí o cara não pode ser preguiçoso, às vezes é porque o homem é preguiçoso, ele só quer egoísta, só quer se satisfazer, e aí ele tem que aprender a brincar muito com ela, fazê-la gozar antes de penetrar. Ele tem que aprender a usar a língua dele com muito carinho nas regiões erógenas, todas dela. Ela já tem... A boa transada é quando o indivíduo penetra, a mulher já gozou umas 2 vezes. Aí, meu amigo, ele vai só para cerejinha. E olhe lá, e tem que escolher as posições que o atrasem. Claro. Posições que o atrasem, porque cada um tem seus modos, tem posições que fazem, às vezes, o homem ficar mais rápido no processo. E especialmente o homem afoito, muito meninão na transa, que é aquela coisa... O cara tem que aprender devagar, tem que brincar daquilo, tem que interromper. Tem que ir na toada. Tem que ir no banheiro, fazer um xixizinho, se lavar e voltar e continuar, e ela ficando doida. É processo de enlouquecimento lento. Claro. Essa coisa de vamos que vamos, dá nisso.
E uma vez que o cara se vicie na ejaculação precoce, dá um trabalho psicológico para desfazer isso aí. Agora, a ejaculação precoce tem muitas causas. Desde causa orgânica, o que não é a maioria dos casos. A maioria dos casos, a ejaculação precoce pode ser fruto de estresse, pode ser fruto de preguiça do marido, quando ele quer o sexo para se satisfazer, mas não está preocupado com a satisfação da mulher. Em alguns casos, ela também se estabelece quando algum tipo de falta de intimidade está crescendo entre eles, que é uma coisa danada para gerar ejaculação precoce, especialmente a mulher fica sem o poder do orgasmo natural e rápido, porque um orgasmo feminino também não demora 1h30 de transa. Se a cabeça de ambos estiver excitada pela alegria da admiração, às vezes uma mulher mal é tocada já começa a ter movimentos orgásmicos. Uhum. Agora, quando se instala entre eles algum gap, seja porque ela está magoada com ele pela preguiça dele, ou pelo egoísmo dele, ou pelo estresse dele, ou pela pouca procura, ou pelas prioridades dele, que ele dá prioridade a tudo, ao futebol, a não sei o que, a isso, aquilo, ao jornal, a bababá, tudo mais, e a procura só para vapt-vupt virar para o lado e dormir, isso gera mágoa na mulher. O cara não precisa estar traindo. Então ele tem que tomar consciência desse fato. Isso é possível se ela for honesta com ele e disser: olha, eu não me casei com você para gozar de vez em quando e depois não conseguir dormir com o ventre duro, porque a mulher fica com o ventre meio pedrado quando ela está quase lá para ter um orgasmo e o cara ejacula e ela não realiza o dela, o ventre endurece. E às vezes a mulher vai para o banheiro se masturbar para poder se ver livre daquela contração e relaxar. Ela tem que ser honesta com ele, contar a história inteira. E ele tem que ser homem para ouvir a história inteira. E eles, se amam, tem que ter a coragem de começar a fazer isso direito. Uhum. E aí é todo um trabalho de ressensibilização, de brincadeira. Eu peço a ele para ir lá no On Demand do site e baixar o Cabra Macho, sim senhor, que já está no On Demand. Já está no ar, os dois primeiros. Os dois primeiros, mas o da semana passada sobre Cantares, e assistir todinho o infantilismo psicológico sexual do homem na sexualidade. E lá no meu site ler um monte de coisas a esse respeito que eles podem ler juntos e podem começar a praticar isso juntos. Mas demanda diálogo, demanda conversa, demanda vontade de ambos os lados de pararem com a consequência infantil dessa conjugalidade que não passou da adolescência psicológica ainda na cabeça do marido. Isso simplificando, eu poderia falar o resto do dia a respeito do assunto, mas o meu site está entupido e o Cabra Macho, sim senhor, da semana passada deu uma boa instrução a esse respeito. E aí, brother? Vamos voltar no cara agora. Minha esposa tem a libido extremamente baixa, sofri muito, acabei na internet na masturbação e tal, como resolver isso, né? Uhum. Você acabou de falar dela, né? Ou não? Não. Aí a mulher já acabou dela, ok? Ok. Agora, aquele cara junto com ela, porque ambos são casos de masturbação de casados. Certo. É uma coisa meio que linkada, né, para ficar... Para ter um rumo. Tá bom. Certo? Aí ele disse na primeira que a esposa dele não tem a libido baixa, que sofre muito e acaba na internet e na masturbação. Como resolver isso? Certo? Uhum. Aí você fez uma pergunta para ele relativa à questão da abordagem dele com a parceira. Não foi? Foi. Aí ele disse: Caio, não me fale isso, eu faço isso tudo. Rapaz, eu já fiz de tudo, diálogos. Cara, sacanagem eu receber uma resposta dessa, eu sofro muito com isso há anos. Não sou viciado em pornografia, mas já fui. Depois de me livrar das culpas de igreja, eu reduzi muito mesmo o acesso a esse tipo de conteúdo. Uhum. Então ele confessa no final que ele já foi viciado em pornografia. Então a mulher dele tem que dizer para ele o que ela quer com ele, né? A mulher dele. O que ela quer.
Você não acha, Caio, que de repente esse vício de pornografia, se ele foi deflagrado pela mulher, deu uma brochada na mulher, né, cara? Aham. Não, mas ele disse que antes disso, no tempo aí de religiosidade, ele já foi viciadão e que agora ele está até melhor. Tá até melhor, mas Tá até melhor. Cara, não tem Agora, o cara melhor, né, Caio? Tem o cara nada. Não? Se ele tem que parar com essa história, zero. porque pornografia é infantilismo. É o cara ficar olhando para a fotografia e dizer, ai meu Deus, não, pelo amor de Deus. Nada a ver. A mulher dele tá lá. Agora, se ele diz que já fez de tudo, a minha pergunta, o que é já fez de tudo? Ou ela confessa o que a ele? Ela confessa que não gosta de sexo, é isso? Uhum. Ou que não gosta dele? Porque é muito difícil uma mulher, por mais que ela seja deserogenizada, que as zonas erógenas dela não sejam assim tão capilarizadas como em algumas mulheres, de fato, meu amigo, a gente goza com a cabeça, a gente goza com a alma. O ato do orgasmo, antes de ser uma coisa física, é psicológico. Com certeza. É por isso que, quando um casal está apaixonado, eles se molham à distância. Não tem ninguém tocando em ninguém. Eles se olham e ela está molhadinha, e ele está desesperado, é cabeça. Então, ele tem que saber dela o que ela quer com ele. Ou o que entrou na cabeça dela em relação a ele, ou o que ela tem de bloqueio, de trauma em relação ao sexo, para tratá-lo desse modo, se é que ela confessa que o ama. Então, eu pediria a ele que aproveitasse os minutos que nos restam e nos esclarecesse alguma coisa, se é que nessa conversa deles, o que ele detectou, o que ela diz a respeito dele. Tem alguém na linha? Pode falar. Caiu. Caiu. Então vamos prosseguir. Diga pra gente aqui o que você detectou. Ela ama você, ela é magoada, ela tem traumas da infância, ela já teve um casamento prévio que foi traumatizante, ela foi iniciada sexualmente de maneira brutal. Enfim, tem 1000 coisas para ele nos dizer para que eu tenha condição de dar a ele um conselho apropriado. Agora, eu continuo insistindo que se ele tiver a paciência de entrar num processo de sensibilizar a mulher com conversa e com toques e com carinho, e se ele puser uma luva na mão e um bom lubrificante e começar a masturbá-la, a sensibilizá-la, a beijá-la, a ensinar a mulher a ir gostando do barato, existe uma chance enorme de que isso aconteça. Agora, ele tem que descobrir se ela carrega traumas de outra natureza ou ainda se ela é apenas aquela mulher que diz, bom, eu estou aqui bem amparada, eu sou a mãe dos filhos dele, ele cuida de mim, ele é um bom provedor, mas eu não sinto amor, não sinto tesão, não sinto nada por ele. Aí se for assim, o que ele pode fazer? Ele lança aqui, ela tem traumas de infância. Uhum. Então ela precisa de ajuda psicoterapêutica, urgente. E ele precisa ser o praticador terapêutico nela, sexual. Tem um filme que eu esqueci o nome aí, ele já é antigo, que fala da história de uma menina que tinha sofrido traumas sexuais horrorosos, porque ela foi abusada pelo pai e ficou com um trauma enorme. Ela amava o marido, mas não conseguia ter orgasmos com o marido. E ela começou a ir num terapeuta sexual em Nova York, e o cara pensou que ela estava traindo a ele, né? Começou a segui-la, até que um dia ele invadiu lá o consultório, achando que ela estava tendo um caso com um cara. Terapeuta. E o cara estava lá dando instruções a ela do que ela deveria fazer para buscar se ressensibilizar. Aí ele disse, então não, larga ela, eu vou ser o tratado daqui para frente. Aí o cara ensinou um monte de coisas físicas a ele, disse, você vai ficar 1 mês sem penetrá-la, só passando a mão nela, depois só introduzindo o seu dedo nas regiões com carinho, depois de um tempo, muito beijo antes, muito isso, muito aquilo e tal. No dia que a mulher conseguiu ter o primeiro orgasmo dela, abriu-se a Itaipu Binacional, né?
Maravilha. Porque quando esse trauma é quebrado a primeira vez, o fluxo inteiro vem à tona. Pode falar, por favor. G, pode falar, G. G, tá na linha? Alô? Pode falar. Oi. Oi. Alô, Caio? Oi, querida, eu tô te ouvindo muito bem, pode falar. Tá me ouvindo? É uma honra poder falar com você. Eu gostaria de poder um dia te ver pessoalmente e te ouvir pessoalmente. Certo. Eu sou evangélica de berço. Estou separada há 4 anos. Estou me relacionando com uma pessoa que também está, eu digo, saindo de uma separação, porque ele não consegue, ele não é evangélico, mas ele tem um crivo moral em relação à família, não a ex-esposa, mas à família, filhos, todos adultos, só um não casado, a caçula, mas estudou fora. Então, assim, tem necessidade de que, reunidos, eles sempre têm que estar, ele tem que fazer aquele papel do pai, do avô. Eu tenho 48 anos, mas... e ele tem 52. Mas a gente tem um perfil e um jeito de viver como se tivesse menos. A gente viaja, a gente se curte muito. Eu já terminei esse relacionamento por várias vezes, a gente não consegue ficar distante. Eu sei que leio muito, ouço muito você, e sei que você me responderia assim, sai dessa. Eu não consigo sair. Eu saio, passo alguns dias, no máximo 10 dias, ou eu ou ele, a gente se procura, faz de conta que esqueceu tudo, passa-se uns dias, volta a acontecer. Então, assim, teve Carnaval, teve Páscoa, agora é Dia das Mães, então em todos esses eventos, família reúne, ele tem que estar no meio, ele tem que estar, então ele desliga de tudo e fica em volta, em volta, em volta. Uhum. E isso me machuca muito, porque quando eu digo em volta, ele não consegue nem tirar um tempo assim para mandar uma mensagem. Uhum. Porque ele sente que ele está nesse momento. Quer dizer, de fato a sua questão é porque você queria que ele assumisse você, não é isso? Sim, sim. E ele fala, dá tempo, as coisas têm seu tempo para acontecer. E eu estou tratando de um câncer há 2 anos. É um câncer de tireoide, que o médico diz que tem cura, entre aspas. Eu me sinto bem, nunca senti nada, nunca senti uma dor, mas eu tenho uma urgência de viver. E sempre tive isso, eu tenho uma urgência de viver. Ele tem outro perfil, ele acha que tudo tem seu tempo. Mas é uma coisa muito... Eu também tenho filhos, meus filhos são mais independentes, são adultos também, sabem do relacionamento e tudo, mas é uma coisa muito forte. Por exemplo, este final de semana, que estavam juntos e o motivo era Dia das Mães, ele ficou mais tempo com os filhos dele do que com a mãe dele. Uhum. Olha só, Gê, deixa eu te dizer o seguinte, você não tem ninguém a não ser ele, né? Sim. Ele não tem ninguém a não ser você, não é? Não sei. Hã? Não sei, porque ele é um cara muito bonito, muito assediado, e eu não acompanho, não fico atrás da vida dele, né? Eu trabalho bastante, sou uma profissional da saúde, lido com o comportamento humano, para não dizer exatamente minha profissão. Bom, não estou dizendo de onde eu sou psicóloga, e tenho uma grande clientela, trabalho muito. Eu sei que eu diria para muitas mulheres estarem perguntando o que eu estou perguntando para você. Mas, literalmente, o meu sentimento, o meu envolvimento é tão forte que eu não consigo me desligar. Olha só, a questão é a seguinte, se ele não tem ninguém além de você, e se o que ele diz a você é verdadeiro, que o que faz com que ele não queira assumir uma relação com você, porque ele acha que isso iria desagregar a família dele, eu posso entender. Existem homens, não só mulheres, às vezes são mulheres, mas existem homens que foram casados e tiveram um núcleo familiar tão denso e de uma relação tão forte com os filhos, que eles carregam no coração verdadeiramente, com verdade ou não, mas pelo menos como impressão sincera, a ideia de que se eles trouxerem uma outra pessoa para dentro daquele núcleo, eles vão dissolver aquele núcleo. Você me compreende? Eu compreendo. Eu falo até que não quero conviver com isso. Mas não quer conviver com quem? Eu não quero conviver com a família dele. Eu digo que eu respeito isso. É só que ele dosasse. O que você... Não consegue dosar. Por Sei. exemplo,
se eles chegam, então ele fica o tempo inteiro. Ele, inclusive, dorme, eles reúnem todos no mesmo local, porque então os 2 filhos moram fora. Então, mas tá assim de homem igual a ele. Sim. Um dia foram casados, que se separaram e que tem um casamento relacional com a família. Sim. Muitos. Eu mesmo aqui no Caminho da Graça, enquanto você falava, para não pensar mais distante daqui de Brasília, me lembrei de 4 ou 5 casos de homens que foram casados, que hoje têm uma namorada mais ou menos da idade deles, mas que eles não têm a menor intenção de fazerem uma vida conjugal normal, pelo pânico que eles têm de que isso vai dissolver a preciosidade da vida familiar que um dia ele teve no tempo em que era casado, que eles tiveram, e que hoje, mesmo não tendo mais nada com a esposa, o fato de que não há nenhuma outra terceira pessoa explícita na vida deles mantém aquele aconchego importante para o indivíduo. Então, quando o caso é esse, o que a pessoa tem que ponderar, a outra pessoa, é se está disposta a pagar esse preço ou não. Porque se você entrar naquela de cobrar que isso seja diferente, você não vai gostar dos resultados. Não vai gostar dos resultados. Se ele fizer isso por causa de você, ele vai ser tão infeliz, mas tão infeliz, que ele vai infelicitar a relação de vocês até o fim. Ele vai transferir para você todas as mágoas, frustrações, tristezas. Ele vai pegar todos os feriados que agora serão vazios de filhos e vai culpar você por eles. De modo que você tem que decidir se você quer continuar ou não. Porque essa condição psicológica está estruturada no coração de vários homens. Eu lhe digo o seguinte, pessoalmente falando, eu sou um homem com alguns perfis dessa natureza. Eu jamais poderia estar casado com uma mulher que não fosse a minha mulher, a Adriana, uma mulher que não tivesse a habilidade que ela teve de também se aproximar dos meus filhos, de engolir os sapos no início que cada pessoa tem que engolir na casa do outro, porque são histórias tão diferentes. No meu caso, eu tinha 25 anos de uma história conjugal e familiar muito densa antes. E a pessoa tem que ter paciência, tem que ter carinho, tem que ter misericórdia. No meu caso, eu não tive e nunca teria o problema de dizer essa aqui é a minha mulher e pronto. Mas existem homens, diferentemente de mim, que têm o mesmo compromisso com a densidade da família e não têm a coragem de dizer está aqui a minha mulher e pronto. Até porque eu só me uniria a uma mulher que amasse tanto o meu amor pelos meus filhos que jamais cobrasse isso de mim, entendeu? Porque se a Adriana, por exemplo, chegasse cobrando uma coisa contrária de mim, por mais apaixonado que eu estivesse por ela, a gente não iria longe. E ela também é uma mulher absolutamente galinácea no carinho, no amor dela pelos filhos. Se eu fosse um homem que não considerasse também esse carinho, esse amor, essa maternidade dela e começasse a dizer quero você do meu lado o tempo todo e do lado de cá e só com os meus filhos, nós também, provavelmente, se tivéssemos feito algum caminho, teria sido um caminho de muita dor, de muita dificuldade, e tanto ela quanto eu não temos nenhuma vocação para manter uma conjugalidade aos trancos e barrancos, você entendeu? Então, ou você pondera, avalia e vê se, apesar dessas limitações, ele é uma pessoa que vale a pena. Do contrário, comece a conversar com ele e a dizer, olha, a gente precisa se ajudar a se separar. Isso que eu tenho falado muito, né? Porque eu estou sentindo muito, eu estou sentindo dor, não quero ser um peso para você, não quero ser um estorvo na sua vida. Porque assim, por não exemplo, quero ser uma madrasta pesada, não quero ser uma bruxa querendo que você fique só comigo, está doendo. Aí eu sinto uma atração poderosa por você,
Agora me ajuda e eu ajudarei você. Vamos tentar ficar longe um do outro, porque do jeito que está, não está dando. Caio, há 2 anos nós estamos tentando isso. Eu peço, ele não tenta. Ele não tenta porque, assim... Para ele é mais cômodo. Eu não estou próximo, mas, por exemplo, por conta da minha profissão, sobre todos os filhos dele, todas as orientações de problemas e dificuldades que um filho ou uma filha está passando no casamento, a filha que estuda, ele pergunta e eu acompanho. A gente viaja, eu faço questão de a gente escolher uma lembrança para cada um. Eu não tenho problema nenhum com nenhum deles, conheço por foto cada um deles, mas assim, é que ele fica num estado, isso que você está explicando para mim, eu fico tentando entender, mas apesar de... ele não quer, Gê, porque é cômodo. Uhum. Para ele é cômodo. Porque ele é a parte que não quer você lá. Sim. E quer ter você, quer ter seu carinho, seu amor, hoje, quer ter ele passou sexo. O sábado e domingo inteiro. Hoje, ele acorda muito cedo. Quando é 6 horas da manhã, o telefone toca e ele quer falar comigo. Entendeu? Aí então, eu não quero atender. Ele não quer ajudar porque para ele é cômodo. Agora, você tem que chegar uma hora em que diga, sendo cômodo ou não para ele, para mim está gerando um desconforto insuportável. E eu gosto dele, mas vai chegar uma hora em que, a insistir assim, você vai começar a ficar amargurada. Estou. E você vai jogar essa amargura para cima dele de maneira feia. E aí não há sexo que vai fazer vocês dois ficarem juntos. Você vai chegar uma hora que vai se magoar tanto por ele que daqui a pouco, mesmo com tudo que você já sentiu por ele, o seu coração vai desejar libertar-se, quem sabe, usando um agente catalisador. Um agente catalisador seria um outro homem que servisse de imã, de magneto, para que você saísse disso. A alma, né? Porque eu já fiz isso, eu tentei isso. Mas você não conseguiu, é claro, porque você não queria. Porque eu o amo demais. Agora, à medida em que a amargura aumentar, o ressentimento crescer, pode ser que você faça contra você o que você não precisa fazer. Então tenha uma conversa franca, definitiva com ele. Diga, olha, eu já estou com essa idade, você com essa também. Eu não tenho condição de ser simplesmente a mulher da sombra, que vai para viagens com você, que transa com você, e quando dá você aparece. Eu não estou com essa condição. Entendo você, entendo a sua psicologia, entendo seus vínculos paternos, agora a minha alma encontrou um ponto de limite. E aí você precisa ser honesta com você mesma. Não apenas em razão do que você sente por ele, porque a gente pode sentir coisas extraordinárias por pessoas, mas há um mínimo de saúde humana que a gente tem que preservar dentro da gente, do contrário a gente adoece, minha amiga. Eu acho que já estou doente, então qual o caminho? Quando eu disse assim, só o fato dele só dar o que ele dá e você topar até agora só ter o que tem, já significa um estado de sequestro, já significa um estado viciante, já significa um estado dependente. Você entende disso, desses mecanismos. Isso. Então, minha amiga, há um livro aí que você pode procurar na internet, de um psicólogo chamado Scott Peck, que a minha mulher, eu li há muitos anos atrás, em 1988, nos Estados Unidos. Depois, quando eu conheci a Adriana, descobri que ela tinha lido e que ela recomendava muito o livro. É um livro muito bom, simples e bom, chamado A Trilha Menos Percorrida, em português. Não está sendo mais publicado, mas você encontra na Amazon, em alguns sebos virtuais, você encontra esse livro. Procure esse livro, encomende e leia. Porque você vai encontrar um caminho de amor libertador para você, em nome de Jesus. Amém. Tá bom, minha amiga? Amém. Só mais um pouquinho, Caio, de você. Então, qual o caminho que eu decidi? Hoje eu estou orando muito e falar para ele. Porque nesse fim de semana, realmente, eu passei envolvida também com a minha mãe, com a minha família, mas assim, aquele desejo de falar com ele, e quando assim, e eu sei que ele tem saudade também de mim, mas ele não faz. Como às 6 horas da manhã, eu deixei propositalmente os telefones desligados. Então, assim que eu liguei, eu vi que
6 e pouquinho da manhã ele já queria falar comigo. Tá, então eu não falo, aí eu fico nesse ciclo vicioso, aí eu puno, eu entro nessa coisa de puni-lo e tal. Se o caminho eu aguentei até 10 dias de não atendê-lo, de não mandar resposta, de não mandar mensagem, de não responder a ligação, de não responder a mensagem. Você pode tomar uma decisão, dizer, olha, para mim chega, e daí para frente não negociar mais. Vai doer. É igual uma pessoa que... A gente tem que tratar isso como vício, Gê. Sim. É vício. Sim. Dá crise de abstinência, dá desespero, dá um monte de coisa, mas a pessoa tem que tratar como um vício. Aí vai sossegando, vai sossegando, vai sossegando, vai sossegando, vai acalmando. O que não dá é para você vencer um vício todo dia dando uma picada, né? Certo. Ou então de 15 em 15 dias eu me aplico de novo. Sim. Aí não tem vício que vai embora, né, Gê? Agora, você veja se você chegou ao seu ponto de limite. Se chegou, diga a ele, olha, eu não estou querendo negociar, nem barganhar, nem te sequestrar, nem estabelecer com você uma pressão para fazer você vir por fórceps. Eu entendo a sua dimensão, agora a minha é essa, eu não estou querendo, não estou desejando, não vejo isso como vida nem como futuro. Então a decisão que eu estou tomando é não ouço mais, não atendo mais, não recebo mais, não abro mais e-mail, não quero mais. Você se resolva. Se algum dia você se resolver e eu ainda estiver disponível, aberta e querendo, aí tem que ser uma coisa para valer. Do contrário, Deus abençoe você, mas não me procure mais, eu não atenderei mais. E se ele disser, eu compreendo você, mude seus números, mude seu e-mail, mude tudo. Tem que fechar a porta mesmo e mudar os processos mentais, colocar a mente em outra direção. Não estou sugerindo a você que saia procurando uma outra pessoa para servir de catálise artificial. Sim. Mas mude o foco da sua mente, entendeu? E feche as portas. Tá certo, Gê? Ok, muito obrigada. É a única maneira, o resto é romancear aquilo que o livro de Provérbios diz que é impossível, colocar fogo no seio e não querer que as roupas queimem. Entendeu, minha amiga? Entendi. É duro, é duro, é duro. Eu não estou sendo leviano, mas é o único caminho. Okay. Depois de uma conversa final, se a decisão dele for essa, se ele não puder dar além disso, tome as medidas que eu lhe sugeri e não volte atrás. Ok, Caio. Continuarei te ouvindo. Tá. Eu tenho só queria completar, eu passo o seu site para todos os meus pacientes. E tem um paciente meu que está fazendo medicina na Argentina, te ouve demais, está com um grupo de estudantes lá e que ouvem, abre o seu site para ouvir. E ele fala, doutora, quando nós podemos ir visitar o Caio Fábio? Que caminho nós temos? Ele soube. E está tentando juntar um dinheiro para fazer a viagem com você para Israel. Amém. Olha por ele chama Júnior Dalzac. Tá bom. Tá bom, ele descobriu... Diga a ele que ele é bem-vindo, tanto para ir a Israel como para vir aqui a Brasília, viu? Ok, nós vamos programar isso. Tá bom, Deus te abençoe, Gê. Muita paz, minha querida. Amém, amém. Bye, bye. Brolha, acabou o nosso tempo. Mas o que você tem aí só em 2 minutos para falar? Não, aí tem, rapidinho aqui, esse cara aqui, da mulher e tal... Vamos deixar ele para amanhã, ele disse que está aqui todo dia. Tá. Então ele tem um caso enorme, tá salvo aqui no computador, amigão. Amanhã a gente vai dar essa... Tá. O Caio vai mandar brasa aí para você poder recuperar. Agora tinha um pessoal aí também escrevendo umas bobagens para você, né? Não, é que a galera fica escrevendo assim, quando fala negócio de adultério, esse negócio de sacanagem aí e tal, de pornô e putaria, etc. Neguinho vem, e você, Braulio? Braulio, ei, tá vendo? Sabe, neguinho acha que eu sou o quê, bicho? Vamos combinar. Eu sei da minha vida, entendeu? Eu sei o homem que eu fui, eu sei o homem que eu sou, não devo nada a ninguém. Amém. Tá? E não como ovelha, fica tranquilo, tá? Agora, isso não impede de eu me relacionar com quem eu quiser, cedo ou não ovelha. Eu estou direcionado pelo meu coração. Bacana. Não estou de sacanagem com ninguém e nunca vou ficar. Amém, amém.
Então, agora, assim, olha só, nós vamos apresentar aqui na semana que vem uma pesquisa que levou em consideração todo o espectro do meio evangélico brasileiro e que confirma aquilo que eu venho dizendo há mais de uma década no site agora, que o grupo sexualmente mais descontrolado, mais tarado, mais compulsivo, em todas as áreas de compulsividade sexual que existe é o grupo evangélico. Essa pesquisa mostra isto. E mostra que quanto mais pentecostal e neopentecostal, mais destrambelhados são. Ou seja, a relação entre o legalismo e o descontrole da sexualidade é total. E também do legalismo das igrejas, onde forçam o cara... Quanto mais homofóbica a igreja, mais pastor gay tem, mais crente casado e gay tem, para todo lado. Semana que vem nós vamos ter isso aqui. O pesquisador fez uma cirurgia no sábado, ele vai se recuperar essa semana, deve me ligar durante a semana, eu marcarei o dia da vinda dele aqui, ele vem com PowerPoint e nós vamos mostrar isso para não haver dúvida. Milhões de pessoas foram pesquisadas no espectro que vai de episcopais e luteranos às universais do Reino de Deus, para a gente ter um cenário de que esse negócio é pior do que termas e casa de massagem. É ou não é? Com certeza, Caião. A maioria dos botecos por aí são conventos. Eu estava falando para os jovens sobre isso. Ah, é? Pelo que está falando, está conversando agora, não foi na hora do mix? Sacou? Isso é pior do que boteco, porque no boteco pelo menos a galera tá lá pra bagaça mesmo. Agora aqui ninguém fica se vestindo de santinho. Claro, temos as nossas relatividades. Claro. Vamos combinar? Claro. Mas aí, igual aquele Amém. caso do cara lá, né? Eu quero terminar orando. Ô, Caio, antes, assim... por favor. Pois não. O Chico mandou, eu não posso deixar o Chico de lado, porque claro. o Chico é o Chico, né? Claro. Ele falou que 129 pessoas já responderam ao seu pedido e nós estamos somando R$ 12.745 mês. Amém. Graças a Deus. Em VTV. E outro recado saideiro, mais 10 segundos, é que são o pessoal das contribuições internacionais. Nós temos 2 contas agora que são contas pessoais. Certo. Entendeu? Foram as que eu pedi que ele abrisse, do Joel Júnior e do Marquinhos, na Holanda. E é para mandar o e-mail pro Chico e ele encaminha as contas para as pessoas. Então, repetindo, semana passada, para facilitar para o pessoal internacional com dificuldade de contribuir, eu pedi para fazermos o seguinte: nós temos 2 pessoas de total confiança nossa. É o Joel Costa Júnior, na Flórida, o Jota, e você escreve para o Chico, se você mora no exterior e tem dificuldade de enviar sua contribuição, e ele encaminha para o Joel Costa Júnior. Ou o outro é o Marcos, na Holanda, que é mentor da Estação do Caminho lá naquela região, e agora na Europa toda ele é o supervisor. Você escreve para o Chico encaminha para o Marcos e você pode depositar nas contas de ambos eles. E isso tudo é feito com controle. Você deposita lá e manda para nós o seu comprovante de depósito. Eles ficam lá com a entrada e a gente fica aqui também com o comprovante de que entrou. No final do mês junta-se e contabiliza-se isso tudo e a gente consolida essa informação, até que a gente possa abrir contas que não sejam pessoais, porque o ideal é que sejam contas não personalizadas, tá bom? Mas faça isso já, você do exterior. E vamos orar. Se não me engano, eu vi o Mateus passar por ali, Chegou. Coisa linda, passou ali, eu senti o cheiro do moleque. Teteuso, Teteuso do vovô. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te rogar que este programa aqui, para os sentidos de alguns mais pudicos pelo moralismo, pode ter parecido uma coisa assim, em alguns momentos até chulo. Eu sei que foi precioso, eu sei que foi libertador, eu sei que foi iluminador, eu sei que foi esclarecedor, eu sei que muita gente entendeu, muita gente quebrou laços, muita gente desistiu de caminhos maus, muita gente abandonou a casa da morte, muita gente
passou a repudiar o próprio espírito de adultério que nutria. Muita gente teve a decisão que faltava no coração para saber que o teu apelo para nós é um só. É o apelo do teu espírito, é o apelo do teu mandamento. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, de modo algum, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o teu Espírito, como espada de dois gumes, enfie o brasume da tua palavra no nosso coração e nos convide à saúde, à santidade e nos dê a vontade de exercermos poder no Espírito sobre as compulsões, sobre os caprichos e sobre as doenças da nossa carnalidade. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém.